ela é do Alois Siegel, né, que é um especialista nessa questão de arquitetura, de monumentos, de memória, enfim. E ele traz que há dois tipos de monumento fundamentais, né, que é o monumento intencional e o monumento não intencional, né? Então, quando eu construo algo com a intenção de tornar aquilo permanente, né, cristalizado na história, na memória, né, então ele é um monumento intencional. A gente pode dar vários exemplos aqui. Posso usar o mesmo que o Thiago e eu me citaram, né, do Brecherré, do Monumento às Bandeiras, do Empurra Empurra ali, que é totalmente pensado para glorificar a memória do paulista bandeirante. Inclusive, ela está colocada na Avenida Brasil, dando um sentido de movimento, como se estivesse entrando no Brasil, né? Então, para cristalizar essa imagem do bandeirante como grande desbravador do Brasil e o bandeirante como paulista, né? Então, o paulista é que desbravou o Brasil, e depois a gente vai ter a identidade do paulista que se contrapôs a Getúlio, o ditador, que está lá cristalizado no mesmo lugar no obelisco, o paulista da arte moderna, né, das semanas ali de 22, que está ali na arquitetura da Oca representado. Então, toda essa construção de paulistaneidade ela é feita em monumentos intencionais, né? Eles são pensados para cristalizar determinada coisa. Assim como, sei lá, os arcos do triunfo, que eram para comemorar e lembrar das batalhas vencidas, né? E aos monumentos não intencionais, que eles são ressignificados depois, né? Até usei o exemplo na outra live do Olimpo, né? O Olimpo era um lugar que não era um lugar de monumento, né? Era um lugar de prática religiosa que depois tomou essa conotação de um monumento a ser preservado, símbolo de toda uma cultura que já não existe mais, né? Então, o monumento intencional e o não intencional. A senzala se enquadra muito no não intencional. Ela foi construída dentro de uma funcionalidade outra, né? De abrigar escravos e etc. Ela é ressignificada a partir de um outro momento da história, onde a escravidão já não existe mais, e ela se torna um símbolo do sofrimento vivido pelos negros no Brasil, um símbolo motivador da resistência negra e da reivindicação de direitos, enfim. Então, ela foi ressignificada, um monumento não intencional. Eu acho muito legítimo, porque isso passa pelo crivo da sociedade ou pelo menos de grupos sociais, né? O monumento intencional, ele tem um problema muito sério, porque aí a discussão que o Pierre Nora faz, né, a gente evocou aqui, dos lugares de memória, é que a tradição deixou de ser passada, né, a partir da modernidade, de geração em geração de maneira direta, e passou a ocupar espaços reservados a isso, porque a partir da modernidade você tem um individualismo crescente, uma cultura mais globalizada, mais mundializada, que ignora um pouco as diferenças regionais, enfim. Pierre Nora traz toda uma discussão sobre isso, que eu não vou me alongar nela aqui, porque acho que não é o mote, né, principal aqui da live, mas à medida que você começa a construir esses lugares de memória, eles também são hierarquizados. Como eu coloquei da outra vez, quem define qual busto vai estar ou não numa praça? Quem define o que vai estar ou não no acervo do museu? Quem define qual exposição deve ocupar a pinacoteca ou não, né? É parte de quem detém o poder sobre isso. Então é parte do poder público, né, do Estado, é parte do poder acadêmico e intelectual, né? A gente poderia citar aqui o IFAM, que adotou uma única linha de arquitetura viável em São Paulo, né? Ramos de Azevedo virou um grande ídolo por causa disso, mas tinha gente boa também, sem ser ele, que é totalmente esquecido, não tem sua obra tombada. Então a gente passa por uma elite econômica, política e intelectual. E aí, quando eu me coloco, olha, mas a sociedade é pluricultural, é multifacetada, eu tenho pleno acordo, só que a gente só tem um tipo de representação, que é de quem está no poder, né? E a partir do momento que a maior parte do povo brasileiro não está no poder, se a gente for parar para pensar do ponto de... Há vários recortes possíveis, né? Do ponto de vista de classe, do ponto de vista de etnia, do ponto de vista de geração, do ponto de vista de gênero. Eu vou pegar aqui um único recorte, mas é possível fazer vários. Se a gente pegar aqui quem detém o poder econômico, segundo o IBGE, e não eu, 0,7% das pessoas no Brasil são burgueses. O restante é trabalhador. E à medida que eu tenho uma arte burguesa representada, um ideal burguês bandeirantista representado, o ideal de uma elite que apoiou uma ditadura nas homenagens nas ruas, nas praças e etc., né, em seus nomes, você não está representando essa sociedade multifacetada e plurifacetada. Você está, na verdade, representando uma minoria que detém o poder. E é muito digno que a maioria numérica e não social, porque são minorias sociais, se indigne com isso, queira ressignificar isso, queira se ver representado. Eu acho muito, muito natural. Inclusive, né, a gente começou muito desse debate
por conta da derrubada, né, da estátua que eu citei em Bristol, de um traficante de escravos, que é fruto de uma onda de movimentos, né, contra o racismo, que tem origem lá em Minneapolis, depois do assassinato do Floyd, mas se espalha pelo mundo, que é bastante legítimo. Aí você vai falar, mas espera aí, né? Se você, Ivan, defende então que eles derrubem aquela estátua e joguem no rio, e estão ressignificando, estão dizendo que não é isso que eles querem que seja rememorado, que eles não querem que esse tipo de gente seja homenageada, e que eles não querem legar isso às gerações futuras, você está dizendo que é legítimo, e o cara que foi lá na Inglaterra e jogou água sanitária na estátua de um poeta negro, né, e tentou branquear a estátua numa clara mensagem racista. Então você está dizendo que os dois têm o mesmo direito? Não tô, tá? O que muda nisso? É a intenção. Até usei esse exemplo, eu acho que ele é muito claro aqui, porque essa discussão vira e mexe aparece no Facebook. Um cara negro que usa camiseta 100% negro, ele está correto? Está correto. Ele está sendo racista? Não. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade racista e ele está combatendo uma opressão em busca de um país melhor e mais igualitário do ponto de vista étnico e racial. E o cara que usa camiseta 100% branco, ele está errado? Tá. Porque ele não está combatendo uma opressão, ele está reforçando uma opressão, está reforçando o seu lugar de privilégio em detrimento dos negros. Então, acho que para mim a lógica é a mesma. Fazer uma ação dessa, uma ação direta de derrubada ou de ressignificação de um monumento que luta contra uma opressão está correta e eu defendo? Sim. Fazer uma ação que reforce a opressão, a dominação e os privilégios de uma minoria numérica, que se torna a maioria social, está correto? Não, está errado. Né? E eu acho que a discussão é política? Sim, é política, a vida é política. Toda ação humana é política. Política é a arte de conviver na polis, na cidade. Então é uma decisão política e eu fiz a minha. Né? E tenho base teórica para isso, tenho sustentação para isso. Então, na minha visão, é possível interpretar que alguns monumentos sejam dignos de ressignificação ou até de destruição, e é possível interpretar que outros não devem, né? Porque aí sim, é a análise do grupo social, da sociedade como um todo, que tem que pensar o quê? O que eu quero legar às gerações futuras? O que eu quero legar? Qual a imagem eu quero passar? Né? Como eu quero construir essa identidade?